Bem-vindos à nossa transmissão, a nossa reunião, ao nosso culto. Uma vez mais, desejamos a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O mês de setembro, que nessa semana teve o seu início, numa despedida nossa de agosto, geralmente um mês mais extenso, dá a impressão que demora para terminar. E agora nós estamos em setembro, já bem próximos do findar de mais um ano. E setembro é um mês em que nós comemoramos a proclamação da independência do país Brasil, quando o imperador, às margens do Ipiranga, bradou independência ou morte. E nós, conhecedores do Senhor Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador, podemos bradar no seio, no âmbito da vida cristã, independência ou vida, ou e vida, melhor ainda, independência e vida. Amém? Em Cristo nós temos independência e vida. Semana que vem, Deus permitindo, quero pregar lá no texto de Gálatas 5, capítulo 5, principalmente dos versos 13 a 15, porque Paulo lá diz que fomos chamados à liberdade, e eu quero pregar para que somos chamados. Vamos entender a funcionalidade na Bíblia dessa liberdade que nós somos chamados. Como funciona isso para o crente, para o homem e mulher de Deus, vivendo a vida cristã? Não estamos sendo conduzidos de qualquer jeito. Temos um procedimento de Deus para as nossas vidas. Semana que vem, para que somos chamados? E hoje à noite nós vamos continuar de onde paramos no Salmo 23, destacando algo para nossa compreensão e entendimento. Nós que estamos estudando nessa série de estudos, um dos mais belos, impressionantes salmos da palavra de Deus, do grupo dos salmos, das poesias, um salmo escrito por Davi. E Davi escreve este salmo não como pastor de ovelhas que ele foi, mas como a ovelha aos cuidados do bom pastor. Interessante que antes que leiamos juntos, nós vamos ler, eu vou recitar e você vai acompanhar aí na sua Bíblia o Salmo 23. Lá no Evangelho de João, precisamente no capítulo 10, só vou destacar isso para você, para já deixar um destaque, um ênfase, algo para você pensar um pouquinho. Em João capítulo 10, no verso, deixe-me ver aqui, precisamente no verso 10, Jesus está falando aqui que ele é a porta, se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ele vai entrar no contexto de falar que ele é o bom pastor. Mas antes, no verso 10, ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Alguém lembra-se do título para hoje à noite, para a mensagem? Começa com pastos verdejantes. Ninguém gravou, né? Ninguém marcou. Eu tenho certeza que nas próximas apresentações que eu fizer dos títulos, você vai prestar atenção. Tem que voltar, ler 2, 3 vezes, senão você não grava. Pastos verdejantes, uma vida de abundante
alimentação. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Pastos Verdejantes, eu designei esse título porque hoje à noite nós vamos trabalhar a nossa compreensão no quarto e último, seria a quarta e última situação que é necessária, é importante para que a ovelha venha descansar, repousar. Mas vamos antes, porém, todavia, a leitura do texto do Salmo 23. Vamos lá então, Salmo 23. Salmo 23. O que é? Uma vida de abundante alimentação. Pastos verdejantes, uma vida de abundante alimentação. Vamos lá então a uma só voz, o Salmo 23. Eu recitando e você acompanhando aí comigo. Vamos lá então. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se assim fizermos, você vai familiarizar-se e de repente você vai descobrir que você já aprendeu o Salmo 23. Tá ok. Vai lá com a... Então pode levar a nossa pequenina, vai sair agora a Tayana para tempo de estudo com a professora. Você já para aí um instantinho que eu vou orar agora pelo culto, já oramos pelo tempo de vocês em estudo. Pode ficar aí no mesmo lugar, eu vou daqui orar, sem me locomover ali, para não sair do ângulo da imagem. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Bendito Deus, o Deus que é eternamente bendito. Nada merecemos, ó Deus, mas por graça e misericórdia, uma vez mais, suplicamos a tua direção e o agir do teu Santo Espírito neste nosso culto. Agora então, nos entregamos, ó Pai, ao tempo de aprendizado da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Também ser com a irmã Cláudia, no seu tempo de ensino e instrução da palavra, com a Tayana, seja ali um momento maravilhoso para o aprendizado de ambas, porque quem ensina também aprende. A tua palavra é espada de dois gumes, corta tanto para quem manuseia quanto para quem recebe a ação da palavra. Oramos pela pregação e ensino, os que estão conosco aqui e aqueles que, por razões das mais diversas, não podem estar aqui hoje à noite e estarão nos acompanhando na transmissão. Oramos, buscando a tua direção no nome de Jesus. Amém. Até pelo fato da minha infância ter sido num lar com criação de animais,
meu pai ter o ímpeto agrícola muito forte, lidando com a terra e com animais, eu cresci com este aspecto na minha vida. Gosto de animais, de criação, melhor dizendo. Se pudesse, eu teria uma chácara, um sítio, enfim, eu gosto da criação de animais. E tenho animais em casa, os domesticáveis, temos lá os cachorros, e temos o empreendimento de tempo e atividade para eles, no bom cuidado que devemos ter. A Bíblia diz que o justo, até dos seus animais, ele cuida. E quando comecei a estudar sobre ovinocultura, que ainda alguns dizem ovinicultura, tanto faz, mas eu prefiro dizer ovinocultura, que é a criação de ovelhas. Eu tenho, confesso, cada vez que volto neste aspecto do estudo da palavra de Deus, do Salmo 23, estou agregando um ponto a mais, uma compreensão melhor, um entendimento mais apurado a respeito do teor de Davi, quando escreve o Salmo 23, quando Deus dá a ele essa inspiração divinal, e ele então, com poucos versos, traz tudo que se tem de compreensão quando se diz respeito à criação de ovelhas. Ele já inicia com a declaração mais importante do Salmo: a ovelha precisa estar aos cuidados de um pastor. E Davi diz: o Senhor é o meu pastor. É Ele que cuida de mim. É Ele que vela por mim. E sendo Ele o meu pastor, por sua vez, Davi se apresenta então como a ovelha do Senhor do Salmo 23. Ele é a ovelha do Senhor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e eu sou a ovelha do Senhor do Salmo 23. Como é bom você, como Davi, nós aqui, termos vindo a esse entendimento de Jesus. Ele é o bom pastor. Jesus, eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. E Davi diz então: o Senhor é o meu pastor, e você entende de Deus a Cristo, e nós estamos em Cristo, estamos aos cuidados desse pastor, nada me faltará. Trabalhamos aí então as provisões do Senhor do Salmo 23 para as suas ovelhas. Nós só começamos a tocar nessas provisões. Não me falta nada daquilo que é necessário, indispensável. A ovelha tem uma situação em que ela está completamente contente, satisfeita, aos cuidados desse pastor. Nada me faltará. Nós fomos a uma compreensão do primeiro ingrediente desse nada me faltará. Em primeiro lugar, diz respeito a uma completa satisfação. Você está satisfeito de maneira completa. E aí nós começamos a entender dessa satisfação na terceira declaração: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Cada uma das provisões do Salmo 23, do nada me faltará, estabelece uma das declarações do Salmo. Eu estou na primeira desse teor, completa satisfação. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aquilo que aparentemente parecia ser algo tão comum e natural para a ovelha, deitar, repousar, descansar, dentro do terreno da ovinocultura, nós percebemos as situações
que acometem as ovelhas, impedindo-as de deitarem, repousarem. E você acompanhou comigo. A primeira delas, nenhuma ovelha vai deitar, vai repousar, se ela estiver com? E, de novo, com? Medo. Mais forte um pouquinho, chega aqui. Se ela estiver com medo do predador, de um perigo, o que é que traz, ou que desfaz, que pode desfazer o medo que a ovelha, porventura, tenha e que vai levá-la a repousar? Presença do pastor. O cheiro, a voz, a presença é muito importante para a ovelha. Em segundo lugar, uma outra situação que nós estudamos que também impede, é um impedimento para a ovelha repousar, para descansar, diz respeito a rivalidade, disputa, competição. Falamos sobre isso, tem 2 mensagens já registradas nesse assunto. Nós demos o título, A Ordem da Dominação. Aí você aprendeu comigo que essa ordem, ela acontece entre as galinhas, ela acontece entre o gado bovino, tem um nome para isso quando ela acontece em cada uma das situações. Não vamos mencionar não, quem não acompanhou, pega a mensagem, A Ordem da Dominação, e você vai conferir isto. E na semana passada falamos de uma terceira situação que também impede a ovelha de repousar. E aí o que é essa situação? Quando a ovelha está sendo molestada por insetos e parasitas. A irritabilidade da ovelha nesse sentido. E ela não tem condições de repousar. No meio da presença do pastor, muda na ordem da dominação, a presença do pastor vai mudar o quadro, e na questão da irritabilidade que ela sofre de parasitas e insetos, e aí eu até lembro que eu dei o título para a mensagem da semana passada, foi uma substância que causa alívio e conforto, que dizia então respeito a algo. Voltando para nós, a simbologia, muitas vezes, do Espírito Santo na palavra de Deus, é como um óleo. As pequenas irritações que nós enfrentamos, problemas pequenos, frustrações, experiências desagradáveis que sempre se repetem, é este o paralelo daquilo que, por ser um parasita, uma mosca, causa uma tremenda irritabilidade para a ovelha, impedindo-a de repousar e descansar, deixando-a inquieta o tempo todo. Ela necessita dos cuidados do pastor para aliviar o seu terrível sofrimento, como nós necessitamos da manifestação da presença de Cristo através do Espírito Santo nas nossas vidas. Finalmente, a quarta e última situação para hoje à noite. Finalmente, para que as ovelhas repousem, é preciso que não haja o temor da fome. Todos nós conhecemos com experiência ou com conhecimento de causa o que é fome. Não conhecemos? A fome, ela é má ou boa? Estar com fome é algo ruim? A princípio, não. A princípio é algo que nos leva à demanda de alimento. Já viu uma pessoa que está farta chegar num lugar onde todos estão se alimentando e ela olha para aquela mesa farta, bonita, bem composta de alimentos, mas ela não tem fome, disposição para se alimentar. E a verdade é que quando você mata a fome, você quer
distância de alimento. Mas quando você está com fome e um cheiro de alimento invade o ambiente que você está, parece que quer arrastar você, né? Conduzir você. Quando eu estava estudando durante a semana e meditando neste aspecto, eu comecei a lembrar do povo de Deus. Não é um povo dado a bebedeira, bebedice, mas nós comemos, alimentamos. Alimentação é algo que o povo de Deus faz e faz muito bem. Aqui na igreja a gente, quando faz um almoço, a gente só prepara o almoço para o almoço, mas Deus abençoa, e do almoço a gente tem a janta, e da janta tem a sobra que vocês levam para casa. Verdade ou não? Amém? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha a declaração implícita nessa questão. Quando nós analisamos que ovelha nenhuma vai deitar se estiver com fome. Agora, algo interessante, talvez não seja do seu conhecimento e nem seja do conhecimento geral, mas a verdade é que os países possuidores dos maiores rebanhos de bovinos, ovinos, eu estou com informações cruzando aqui no meu cérebro. Os países possuidores dos maiores rebanhos de ovino do mundo. Esses países localizam-se em regiões áridas e semiáridas. Traduzindo para você, em miúdos, regiões de seca, lugares secos, lugares áridos. Para você ter uma ideia, neste ranking mundial, o Brasil, preste atenção, o Brasil possui o maior rebanho de bovinos do mundo. O Brasil possui o maior rebanho de bovinos do mundo. Você pode pesquisar, você vai ver lá as cabeças no censo, na avaliação, no levantamento feito. Quando reúne suínos, aves e bovinos, no ranking mundial, o Brasil ocupa o 3º lugar. Mas quando também na exportação de carne bovina, o Brasil é o líder. Você tem uma ideia do seu país. Mas quando diz respeito aos países maiores possuidores de rebanhos de ovinos do mundo, o país que para o bovino ocupa o 2º lugar, ele fica atrás do Brasil, no bovino. Já no ovino, ele ocupa o 1º lugar, a China. A China é o país, China, Austrália, temos Índia, Nova Zelândia, são países maiores possuidores de ovinos do mundo. Agora, o fato interessante é que a maioria das raças de ovinos prospera melhor nestes tipos de terrenos secos. O Brasil, por exemplo, você tem uma ideia, essa concentração fica muito para o Nordeste e Norte, lugares secos. Agora, nesses lugares de clima seco, as ovelhas são menos expostas a problemas de saúde e a parasitas, então tem essa vantagem. Lugares secos, áridos, semiáridos, tornam-se lugares excelentes para elas. Vão estar expostas a menor índice de problema de saúde e também a parasita. Agora, o interessante é que não é nem natural, nem comum, nestes lugares secos, existirem pastos verdejantes. Aí, só para você ter uma ideia, na Palestina, por exemplo,
onde Davi escreveu este salmo, onde Davi cuidava das ovelhas do seu pai, perto de Belém, a terra é desértica, seca, queimada, estéril. Você tem uma ideia. Agora, como trabalhar este fato tão importante? A ovelha precisa de alimento. E a grande contradição nisto é que o lugar para o melhor desenvolvimento para as ovelhas é um lugar seco, árido, que apresenta um fator desproporcional para a sua alimentação. E aí, como, vem a pergunta, né? Como que os pastos verdes surgiam no cenário da ovinocultura, até mesmo com o povo de Israel? Como ter pastos verdejantes em lugares que não é condizente, apropriado, natural, comum para isso? E aí então vem uma coisa muito importante. Os pastos verdejantes, eles não surgem como que por encanto. E aí então chama-nos a atenção o fato que esses pastos verdejantes resultavam de um labor, de um trabalho intenso, mais o emprego de tempo e habilidades no lavrar a terra. Presta atenção, você vai dar mais valor quando Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não importa a secura do lugar onde eu estou, as dificuldades, eu terei nele o suprimento necessário para descansar, para repousar. Labor intenso, emprego de tempo, habilidades no lavrar a terra. Começava por limpar o solo. Que tipo de solo? Árido, seco, áspero. Arrancar espinheiros, toco de árvores, raízes, arar profundamente, preparar o solo. Não se faz esse trabalho pensando como é penoso, como é difícil, mas com alegria, empolgante disposição. Afinal, o pastor, aquele que cuida das ovelhas, está preparando para ela o melhor, pastos verdejantes. Ele vai semear e plantar grãos e ervas. Não é qualquer grão e erva, não, especiais. Tudo da melhor qualidade. É seco, não tem chuva. Ele vai irrigar e cuidar das plantações de forragem que iriam servir para alimentar o rebanho. O pessoal aqui foi comigo lá no sítio, eles não observaram a plantação que eles têm lá, num processo de irrigação. De um lado já estava alto, do outro lado a plantação era nova. A Camila mostrando para mim, olha aqui nós estamos plantando, né, fazendo a plantação. Até eles prenderam o gado bovino, porque o gado bovino estava indo lá, e galinhas também, tiveram que tirar as galinhas da área, o gado bovino, porque ali eles estão preparando a forragem que vai alimentar as ovelhas e cabras que eles têm lá. Então eles têm esse cuidado. E aqui então o pastor tinha que esse labor intenso, emprego de tempo, ele vai cuidar para lavar a terra. Tudo isso implicava em muito trabalho, como também no emprego de tempo por parte do pastor diligente. Se ele quisesse que as suas ovelhas
se desfrutassem de pastos verdejantes entre as campinas ressequidas e áridas. Ele teria que trabalhar muito. Havia trabalho. Fico imaginando pastor de ovelhas, pessoas, na preparação do alimento para as ovelhas. Envolve dedicação, envolve tempo. Por isso que eu disse semana passada, que o pastor que pastoreia, que cuida de ovelhas, ele tão somente se entrega a essa atividade, e essa atividade requer muito dele. Total tempo para isso. Não dá para ele dizer, não, vou dividir com o gado bovino, vou cuidar de ovelhas e gado bovino, ou então vou cuidar de um outro. Não, tudo volta-se para a ovelha. Se algo que ele está fazendo na terra diz respeito às ovelhas, tudo volta-se para o cuidado, para o seu trabalho de providenciar o melhor alimento para a ovelha. Ele precisa desse alimento. Ele sabe da necessidade desse alimento para a ovelha. Porque para haver sucesso na criação de ovelhas, é essencial pastos verdejantes. Se você não tiver pastos verdejantes, você não terá sucesso na criação de ovelhas. Quando os cordeiros estão crescendo e as fêmeas precisam de relva suculenta para produzir um leite gordo, nada vai substituir o pasto. Elas precisam do pasto. Ovelhas que estão amamentando com a pastagem de primeira qualidade vão suprir os seus cordeiros. E nenhum espetáculo é mais grato ao coração do Criador do que ver seu rebanho, depois de bem alimentado. E olha só, quando eu digo bem alimentado, é alimentado até a satisfação plena, com uma forragem verde, de excelente qualidade. Esse rebanho então pode deitar, ruminar e desenvolver. Um dos principais segredos de todo empreendimento na criação de ovinos reside em cultivar uma pastagem rica e vicejante para o rebanho. Então, a pastagem é algo muito importante, fundamental. Campos velhos, gastos, empobrecidos, desbastados, podem ser transformados em pastos de uma excelente qualidade. Está ali infestado com forragem tipo inferior, faz um trabalho naquele pasto, transforma-se aquele pasto, trabalha-se o aproveitamento científico das terras, e esses campos podem ser transformados em campos florescentes, com cereais e relva que vai atingir uma altura dos joelhos, e aí então, com tal alimentação, os criadores, e o próprio Philip Keller no livro Nada Me Faltará, diz o seguinte: tínhamos cordeiros com 45 quilos aos 3 meses de nascidos. Agora você imagina só, a China no ranking com o maior dos países possuidores de rebanho de ovinos, ela tem o maior. Imagina todo o empreendimento. Estava conversando com a Maria Júlia ontem, porque na veterinária tem um pessoal da zootecnia, os zootecnistas. Ela estava dizendo para mim que esse pessoal, os zootecnistas, está muito ligado à produção, não é isso? Produção, cuidado, desenvolvimento do gado. E há uma procura muito grande hoje, já no mercado brasileiro, por carne de cordeiros. Há uma procura e a oferta ainda é menor, mas está em amplo desenvolvimento. Tem tanto material para você ler e estudar sobre isso, da Embrapa e outros órgãos que trabalham com isso, que é interessante. Você passa aí horas e horas só vendo a respeito da ovinocultura. E a Austrália, por exemplo, você tem uma ideia, né? Não foge do conhecimento de vocês, o nosso frigorífico da cidade acabou de comprar agora recentemente 2 frigoríficos na Austrália para matar ovinos. Lógico que eu
no meu estudo de ovinocultura, corre para lá, corre para cá, pesquisa aqui, pesquisa ali, e tudo que aparece no terreno da ovinocultura brilha aos meus olhos. Eu li sobre essa informação e agora já estão com este investimento na Austrália. E a Austrália é um dos países que tem muito investido não apenas na criação, mas também na importação e por aí vai, de ovinos. Trabalham muito com a Índia também, Nova Zelândia, esses países. Até porque eles têm regiões lá de clima muito bom, mas o processo do pasto verdejante para todos é igual. Há um investimento incrível. E a Maria Júlia, que está sendo está estudando veterinária, ela está aprendendo, e algumas coisas que você pensa que é um fator decisivo, ela vai dizer, não, o frango, a galinha, enfim, não é a questão do desenvolvimento, está muito ligado a suplementos ou vitaminas ou hormônio, mas sim a um processo de criação e diferentes misturas de raças que criam uma raça forte. Por isso que eu disse para você que existe várias raças de ovelhas. E a tarefa para a semana que vem, ou para outra semana, é você pesquisar e marcar algumas raças de ovelhas que você vai encontrar. Isso vai ajudar a sua compreensão também a respeito desse assunto. E é muito importante quando você lê e eu leio, nós lemos, este repouso não é em qualquer pasto. Percebe? Como que é o nosso Senhor, o nosso pastor? É o melhor, porque o pastor das ovelhas entendia isso. Principalmente onde você trabalha com rentabilidade, amplo desenvolvimento e lucro em relação, porque você tem um objetivo para alcançar. Agora, veja bem, vamos pensar aqui na ovelha faminta. Vamos pegar o cenário agora de uma ovelha faminta ou de uma ovelha mal nutrida. Como é que é o comportamento dessa ovelha faminta, dessa ovelha mal nutrida? Para início de conversa, essa ovelha não deita. Essa ovelha não se aquieta. Ela está sempre em pé. Todo o tempo em pé. Inquieta. Procurando mais um punhado de forragem para tentar satisfazer a fome que lhe rói as entranhas. E o fato mais impressionante é que tais ovelhas nunca ficam satisfeitas. Para essas ovelhas, a expressão, a declaração, nada me faltará, não existe. Ela não tem completa satisfação. Não crescem e não são de nenhum valor, nem para si mesmas, nem para os seus donos. Essas ovelhas desfalecem. Falta para essas ovelhas vigor, vitalidade. É um quadro deplorável, lamentável, triste. Não sabe o que é repousar em pastos verdejantes. A alimentação, ou ela é faminta, ou ela é mal nutrida. A consequência disso vai ser algo atingindo terrivelmente o seu ser. Na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras, nós temos uma descrição no Velho Testamento de uma terra que Deus prometeu ao seu povo nos dias do Velho Testamento ou das Escrituras, que nós chamamos de Velho Testamento. Deus prometeu uma terra para o seu povo.
Deus estava tirando Israel do Egito, Israel seria conduzido, eu falo e você completa, a uma terra que mana leite e mel. Você nunca ficou curioso com essa expressão? Terra que mana leite e mel. Deus fala de uma terra que mana leite e mel. E diante da compreensão dos mais entendidos até nós, não é apenas um sentido figurado, mas tem um sentido científico aqui. Tem uma linguagem técnica de agricultura. E sabe qual é a linguagem técnica de agricultura para uma terra que mana leite e mel? Indica-se com isso o auge das estações da primavera e verão, quando os pastos se encontram no seu estágio de maior produção. Quando os pastos atingem este nível, este estágio de maior produção. Agora aqui, tá, tudo bem. E aí? Vamos entender, uma compreensão, como se chega a uma terra que mana leite e mel. Ao auge da estação da primavera e verão, os pastos atingem o seu maior estágio de produção, e o gado que alimenta-se desse pasto, ou em tais pastagens, e as abelhas que procuram as flores nesta época, produzem uma correspondente abundância em leite e mel. Terra que mana leite e mel. No reino vegetal, as abelhas. E no reino animal, o gado. Por isso que Deus chamou a terra, uma terra que mana leite e mel. O melhor do reino animal e o melhor do reino vegetal. Mas a correspondência para esse melhor está no auge da primavera e verão, quando os pastos atingem o seu maior estágio de produção. Tem a ver com aquilo que está ali desenvolvendo e foi plantado. E aí nós chegamos à conclusão que trata-se de uma terra de pastos ricos, de plantações ricas, verdes e abundantes. E quando Deus fala então assim de uma terra para Israel, Ele previu também uma vida de semelhante abundância em gozo, vitórias e satisfação para o seu povo. Pense, Deus tem no seu suprimento para a minha vida. Não é qualquer coisa. O relato da mudança dos filhos de Israel do Egito para a terra prometida ilustra para nós a nossa mudança da nossa vida, vindo de uma vida de domínio do pecado para uma vida de vitórias. Fomos libertados do poder do pecado. Por isso que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida de vitórias. E temos a promessa de uma vida assim. Basta você observar as mãos de bênção e provisão de Deus sobre o seu povo. Olha como a sua vida mudou depois que você veio à compreensão e conheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus te coloca numa vida de vitórias, de satisfação. O seu pasto é o da melhor qualidade. Ele te faz repousar
em pastos verdejantes. Deus preparou para nós, e essa vida torna-se acessível, apropriada, condizente, através do esforço incansável de Cristo em nosso favor. Voltemos lá para o terreno, quando o pastor está preparando o terreno. Cristo também prepara o terreno para o nosso alimento, para o nosso suprimento. Ele limpa a nossa vida das pedras da dura incredulidade. Está tirando pedras de incredulidade da sua vida, de descrença, dúvidas, de incerteza. Ele procura arrancar raízes. Lembra o que aí? Quando fala de raízes, nenhuma raiz de amargura. Como que há pessoas que, por não receber essa obra de Cristo na sua vida, de desfrutar da completa satisfação, e está preparando o terreno que vai florescer a melhor forragem para nos alimentar. Raiz de amargura, ele está trabalhando as raízes de amargura da nossa vida, vai quebrar o duro e orgulhoso coração humano. Somos orgulhosos, irmãos. Tinha um homem aqui em Barretos, de vez em quando eles colocam foto, eu acho que ele já morreu há muito tempo. Eu esqueci o apelido que ele recebeu na época. Ele andava numa muleta. Talvez alguém vai escrever ali o nome do homem. Eu não lembro agora, esqueci. Acho que hoje está tudo ok com o pessoal que está nos acompanhando. E aquele homem, se alguém chegasse perto dele para aproximar, para estender algum tipo de ajuda, ele xingava as pessoas. Era um homem de coração endurecido e desprovido da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mas todos, ímpios e crentes, a vida toda da nossa vida cristã, Deus trabalha conosco. Nós temos um coração orgulhoso e o Senhor quer nos quebrantar. Nada mais agrada para o Senhor do que termos corações quebrantados e contritos. Não desprezarás, ó Deus, quando podemos sentir, avaliar a nossa própria condição e o quanto nós precisamos do Senhor. O coração humano é orgulhoso como terra ressequida pelo sol. E nessa obra do agir do Senhor, preparando o terreno para a melhor forragem, para que você desfrute do melhor nele, ele vai depois semear grãos da sua preciosa palavra. Lembra o semeador? Se houver terra fértil, terra para crescer, vai produzir ricos frutos de contentamento e paz. De vez em quando você dá conta, que a sua vida não está como deveria ser, Deus está tratando com você, é você. Há pessoas em volta, mas Ele trata conosco, algo muito íntimo e pessoal. Ele rega com orvalho e chuva da sua própria presença, através do Espírito Santo. Percebe? Ele está fazendo tudo. Ele cultiva a vida, desejando vê-la tornar-se rica, vicejante e produtiva. Agora, evidentemente, você deve entregar-se, sujeitar-se ao seu agir, à sua obra. Vai tratar com você. Nós precisamos desse agir do Senhor. Como ovelhas, Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele vai suprir a minha necessidade, aquilo que eu necessito, alimento. Ele vai me alimentar. Eu nele vou ter completa satisfação. Há um cuidado do pastor
que sejam atendidos os seus maiores interesses, principalmente se os seus interesses forem interesses vindo de encontro à vontade de Deus. Deus jamais fará algo para nos prejudicar, senão para trabalhar o nosso caráter, para que seja conforme o caráter do seu Filho, Jesus. Amém? O maior prazer, o prato predileto de Cristo era o quê? Ele deleitava-se, ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai. A sua vida convergia, direcionava-se a esse intento, fazer a vontade do Pai. E com essa atitude, com esse exemplo, deve também nos arrastar a esse mesmo compromisso. O nosso pastor está preocupado com o nosso bem-estar. E ele acha-se acima da nossa compreensão. Nosso bem-estar está acima da nossa compreensão. Ele compreende tudo. Ele está com uma projeção muito ampla da nossa vida, de cada dia que temos pela frente para vivermos. Eu vi ontem uma frase que me chamou a atenção. Eu vou ouvindo e tem informações que são interessantes. Alguém disse para uma outra pessoa: fulano, um dia a gente vai morrer. Aí o outro falou: rapaz, isso é bom, um dia a gente vai morrer, mas os outros dias nós vamos estar vivendo. Vamos aproveitar os outros dias que nós estamos vivendo. Amém? Um dia vamos morrer, mas os outros dias nós estamos vivendo. Este é o dia que fez o Senhor. Aproveita, alegre-se, regozije-se no Senhor. Agora, o fato interessante, quando nós nos sujeitamos aos cuidados do Senhor, você não pode estar entendendo, aparentemente está acontecendo com você. Imagina só quando você está preparando um terreno, limpando, arrancando raízes, tocos, árvores, é algo penoso, mas chega um momento que vem a situação de vitórias. Vida numa fase tranquila, de feliz descanso, de repouso na presença do Senhor. E essa confiança no Senhor, de vitória, repouso, descanso, é uma realidade que acomete poucos crentes, porque exige o exercício da nossa dependência e da nossa confiança. E incrível que pareça, muitas vezes, tal como as ovelhas, pensa você que a ovelha, você colocando o melhor para ela, de repente ela quer uma outra pastagem, inferior, de uma terra estéril, de algo ruim, e vai para lá, achando que é o melhor. Por isso que o pastor tem que acompanhar até mesmo quando a ovelha está se alimentando. Tem que fazer o rodízio do terreno, senão ela acaba com o terreno. Não é igual vaca, que você põe ali, ela percebe que tem que mudar de lugar, ela muda. A ovelha vai até ficar o terreno na terra, ela acaba com o terreno, tem que fazer rodízio de pastagem. Isso é tarefa do ovelheiro. E é interessante quando você medita sobre isso e observa os comentários dos pastores de ovelhas e criadores e ovelheiros, dizendo assim: olha, algo que me espanta é perceber que você estende o melhor e muitas vezes a ovelha está querendo uma pastagem inferior, de qualidade ruim. E Cristo, bom pastor, ele providenciou, ele tomou providência para que as suas ovelhas tenham pastos verdejantes, onde traz paz e plenitude. Não vai ser a ovelha faminta ou mal nutrida, tem o melhor suprimento.
Nós aqui somos uma pequena igreja, estamos acercados dos mesmos recursos das grandes igrejas, dos grandes empreendimentos. O Deus é o mesmo, supre as nossas necessidades. Já estamos desde abril bem abrigados, no melhor do Senhor para nós, tá? Não estou preocupado nem com caibros, nem com ripas, nem com telhas, nem com goteiras, não é assim? Vamos agora em setembro fazer o aniversário da igreja. Já essa semana que vem vamos estar começando o serviço de pintura. Na cidade Deus tem dado à igreja um bom nome, não temos dívidas, os que vendem para nós, você pode lá buscar uma mercadoria e eles entregam, você vai lá e depois acerta. Quem está promovendo, providenciando isso? É eu e você? Não, somos apenas instrumentos pelos quais canaliza-se o Senhor os recursos. Maria Júlia tem que estar lá em Jataí em outubro. Já Deus está preparando, é a preparação dele, ele sabe aquilo que ela necessita, é ele que supre todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Precisamos descansar nele, precisamos repousar nele, precisamos estar aos cuidados dele. Pode falar para ele: Senhor, eu não sei o que fazer diante de tal situação. Já esgotaram-se os meus recursos, pensando, desenvolvendo pensamentos, mas o Senhor tem a providência, vindo de encontro a essa minha necessidade, até da necessidade para que nós entendamos, precisamos dele, necessitamos estar aos cuidados dele. Nós chegamos hoje à noite preenchendo as 4 razões, 4 situações, só tem 4, mas você viu a importância delas? Para que a ovelha venha deitar em pastos verdejantes, para que ela venha repousar em pastos verdejantes. Olha o trabalho dele, cuidando das suas ovelhas. Tem medo, tem disputa, rivalidade, tem irritabilidade e tem fome. Tudo é ele que tem que suprir para a sua ovelha. Você não tem um cachorrinho na tua casa? O cachorrinho não está preocupado se vai ter alimento ou não amanhã. Não é da alçada dele preocupar-se, ele vai apenas olhar para você e transmitir aquele pensamento no olhar: cadê o meu alimento? Se tiver um ossinho, vai ficar contente também, se dando um ossinho para ele. Água. Agora vamos começar a falar sobre água, porque deitar-me fazem verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas nós vamos apresentar, não na semana que vem, mas numa outra semana, porque a semana que vem, para que somos chamados. Na mensagem da semana que vem, eu vou estar falando um pouquinho, voltado para essa questão do 7 de setembro, esse tremendo anseio que o ser humano tem por liberdade e tal. O crente também gosta de liberdade, e vamos entender o que Deus quer e como Deus quer trabalhar essa questão de liberdade com o seu povo, porque não é para que tal liberdade dê ocasião à carne, a natureza carnal, não é da alçada da natureza carnal receber o impacto dessa liberdade, nem essa liberdade ser conduzida pela nossa natureza
carnal. Eu acho interessante que Paulo fala assim, ó, cuidado, vede, se vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, não vos consumais uns aos outros. E essa mesma, é semelhante, nenhuma mensagem é parecida com a outra, mas há 30 anos atrás eu estava pregando, para que somos chamados? Numa época de setembro, estava eu lá com os meus prestimáveis, empolgantes 23 anos de idade. 30 anos se passou, o tempo passou. Eu disse passou em referindo ao tempo, né? A época, o tempo passou. Mas os anos passaram, mas referindo ao tempo, o tempo passou. Na questão de faz, referindo ao tempo, faz 30 anos. Muita gente, nesses 30 anos, veio a existir. Eu conto aqui, 1, 2, 3. Você nasceu em? Que mês? A mãe do Felipe, nessa época, estava prestes a dar à luz ao segundo filho. Felipe, estava prestes a nascer. Se a mãe dele fosse na minha igreja naquela época, ele iria escutar a mensagem no processo uterino, no ventre, né? Ali no ventre da mãe. Vamos colocar em pé para orarmos. Nosso país, Brasil, é um país de muita riqueza. Você percebe que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas o homem foi criado do pó da terra. Viemos da terra, e da terra vem tudo que precisamos, não é? Quanta riqueza, amados, quanta riqueza, ouro, prata, pedras preciosas, quanta riqueza, alimento, diversos tipos de plantas frutíferas, a terra, que abundância, arroz, feijão, tá certo, o açúcar não vem diretamente, mas indiretamente vem da cana de açúcar produzida pela terra. O mel, vem dessa abelha, mas do pólen, das flores, que vem da terra. Do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo, e aqueles que nele habitam. Deus nos dando tudo, o melhor, vindo de encontro. Podemos trazer a gratidão ao Senhor no nosso coração, amém? Obrigado, Deus, o Senhor é o melhor pastor e nos faz repousar em pastos da melhor qualidade, não importa onde estamos, e até por sinal, é numa terra seca, árida ou semiárida, que apresenta a melhor condição para você. Nosso Deus e Pai Celestial, oramos que a palavra do Senhor pregada hoje à noite, somos gratos ao Senhor pela iluminação do Santo Espírito. A palavra já está revelada, inspirada no Salmo 23. Cremos que tudo que o Senhor tinha para revelar, a Bíblia é completa na inspiração e revelação da palavra. E agora, obra do Espírito Santo, trazer uma iluminação dessa palavra à nossa compreensão. Obrigado, Deus, pela série de estudos do Salmo 23,
do Senhor, do Salmo 23, temos recebido um aprendizado na palavra, domingo após domingo. É o Senhor que tem nos dado uma compreensão, entendimento, e trago a Deus, ao coração de cada um aqui, sempre lembrarmos que essa palavra seja sempre viva, eficaz, poderosa em nossas vidas. Que ela venha sempre de encontro ao nosso ser. Dá a mim, ó Deus, pastoreando esta igreja, a condição de empregar o melhor para a tua honra e tua glória. Um melhor tempo, que eu possa ter um empreendimento de tempo que necessito e todo recurso que me é necessário, que eu disponha do Senhor, que é o Deus do impossível. E oramos, Pai, por aqueles amados que estão, por uma razão ou outra, impedidos de se reunirem conosco. Que tal impedimento seja desfeito pela obra do agir do Senhor na atuação do Santo Espírito. Oramos com gratidão nesse momento, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sua-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Deus os abençoe.